noite! Vamos embora? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Vamos lá, gente. Vamos embora que hoje tem coisa, hein? Hoje tem coisa, tem assunto. Vamos embora. Boa noite, boa noite. Vamos lá para nossa aula hoje de Feng Shui com as plantas. Como é que a gente vai fazer para trazer o Feng Shui com esse elemento tão lindo da natureza? A própria natureza, né, na verdade. Tomar uma aguinha. Enquanto as pessoas vão chegando, deixa eu dar alguns recadinhos. Primeiro recadinho, essas aulas estão acontecendo em favor, né, em prol do curso de Feng Shui, que vai acontecer nesse final de semana, dia 4 e 5 de dezembro, lá na Casa do Espiritualista. É um curso online, é um curso que tem um investimento de R$ 280, 2 dias de 9 às 16, 2 dias intensos comigo pra gente aprender Feng Shui na prática, no realzão mesmo, tá bom? E essas aulas fazem parte do curso. Eu tô trazendo para que vocês conheçam o curso por dentro, saibam como é que funciona, para que vocês avaliem se identificam também com a minha didática, né? Com a minha essência, que isso é muito, muito importante quando a gente fala de aprendizado, de cursos e etc. Se conectar com quem tá ali lhe ensinando, né? Faz toda a diferença para que você tenha um aprendizado o melhor possível, o máximo de aprendizado. Então, por isso que essas aulas não vão ficar no nosso feed, elas vão ser excluídas com 24 horas. Antes de entrar na aula, já fui lá, já excluí a aula de Feng Shui para pets. Quem assistiu, né, aproveitou, fez suas anotações. Quem não assistiu, infelizmente, né, ou felizmente, vai ter que ou entrar no curso ou aguardar a próxima aula sobre esse assunto, tá bom? Quem estava na aula de ontem viu o quanto foi proveitosa nossa aula, nosso momento, muitos aprendizados. Aqui a gente não fica muito enrolando não, vai logo direto ao assunto, por isso que eu tô andando bem rapidinho. Se você tá vendo a reprise, adianta 5 minutinhos, vai direto pro assunto, que aí eu vou recepcionar quem tá chegando, tá bom? Boa noite, Vera. Tudo bem, minha querida? Simone, boa noite. Tudo bem, gente? Assistiram a aula de ontem? Fizeram anotações? Importante, se você ainda não pegou seu papel, sua caneta, corre, corre, que hoje o negócio vai ser pesado, hein? Aula pesadíssima. Pega sua água também, tá bom? Quem tá todo dia aqui sabe que eu não me separo da minha aguinha, né? Hidratar bem o nosso chakra laríngeo. Que bom, Vera, que bom. Ai, que pena que você não viu, Vera. Mas tudo bem, teremos outras oportunidades. Então vamos lá? Vamos falar sobre esse elemento tão lindo, tão maravilhoso que é as plantas na natureza. Vamos lá. Primeiro vamos para um exercício imaginativo aqui. Imaginem que vocês foram passear em algum ambiente natural, né? Algum espaço natural, e vocês se veem naquele ambiente, no meio da natureza, respirando aquele ar puro, né, do jeitinho que Deus deixou ali, que Deus fez, sem intervenção ainda do homem, né, sem ser igual a gente aqui que tá na cidade. O que é que você sente? O que é que você imagina? O que é que você pensa nesse momento? Nesse momento, quando nós estamos em um espaço contemplativo, um espaço natural, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é obrigada, meu Deus, né? Não importa a sua fé qual seja, mas obrigada, gratidão, Deus é maravilhoso. E aí, nosso coração, nosso chakra cardíaco se enche de gratidão, né? Eu falei para vocês nas aulas de chakras que o chakra cardíaco ele é a casinha
da gratidão. É lá que a gratidão mora. Mas de onde é que ela vem? Onde é que ela é originada? No meio da natureza. A natureza é rica em energia vital, energia de gratidão. Então, quando a gente está num espaço assim, nós nos enchemos de gratidão e de energia vital. Então, imagine o quão rico que é trazer um pouquinho desse espaço para nossa casa. Um pouquinho de toda essa energia vital para dentro da nossa casa. Quão maravilhoso que isso é. Beatriz, você chegou a tempo sim, meu amor. Tudo bem? Boa noite. Então, primeira questão, estou aqui com o meu computador para me apoiar, né, com a nossa aula. Vocês não conseguem ver, infelizmente, mas eu vou estar aqui fazendo essa ponte entre o conhecimento e vocês. Vamos lá. Qual é, então, o papel das plantas na nossa casa? Justamente esse, resgatar esse sentimento de gratidão que nós fomos perdendo no nosso dia a dia, no desgaste do dia a dia. Então, quando nós estamos diante da natureza, o nosso corpo se conecta com essa essência. O nosso corpo sabe, a nossa alma sabe que a nossa essência é natureza. Nós somos a natureza, gente. Nós estamos deslocados desse ambiente natural, porque nós fomos para a cidade. Nós saímos, né, daquela realidade primitiva, aquela realidade natural. Nós estamos aqui deslocados no espaço e no tempo, mas a nossa alma guarda essa memória ancestral. Então, trazer as plantas para dentro da nossa casa é como voltar para casa, gente. É como estar de volta no nosso cantinho, no nosso meio, porque nós somos a natureza. Ok? E o nosso corpo reage bem a esse contato. Existem estudos que dizem que o nosso cérebro consegue se regenerar. Nós conseguimos, né? Nosso cérebro ele consegue gerar novos neurônios a partir do nosso contato com a natureza. Nós nos sentimos bem. Nós controlamos nossa pressão arterial, nós controlamos nossos índices de ansiedade. Tá aí a fitoterapia para comprovar isso. Então, vamos trazer a natureza para dentro da nossa casa. Tudo bem também, Beatriz? Muito bem, muito melhor agora com vocês aqui, ok? Nós somos parte da natureza, né? Nós somos a natureza. Por isso que eu sempre falo também para os meus alunos que nós somos abundantes, nós não temos que pensar limitado, nós não temos que ter conhecimentos limitados, porque a natureza é abundante. Deus não criou, não vou criar só um pouquinho aqui disso. Não, Ele criou em abundância. Então, nós temos essa consciência abundante dentro de nós. Nós conseguimos despertar isso através do contato com a natureza, ok? Quem aí já tem plantinhas em casa? Já tem plantinhas em casa? Pode falando para mim aí. Então, Maria, de acordo com isso, já que nós somos parte da natureza, nós somos a natureza, nós viemos dela, nós nos sentimos tão poderosos e tão suficientes, né? Nós enchemos o nosso corpo de gratidão quando estamos na natureza. Nós devemos encher a nossa casa de plantinhas? Devemos. Não, calma, brincadeira, não, nada aqui é obrigatório, você não é obrigada a nada, mas você pode, se você quiser, você pode, essas plantas serão muito bem-vindas dentro da energética da sua casa, porque o que o Feng Shui quer, minha gente? Olha a aula, a água é Feng Shui com plantas, mas qual é o princípio fundamental do Feng Shui? É trazer um monte de penduricalho para nossa casa? Não. Esse não é o sentido original do Feng Shui. É trazer energia vital para nossa casa. É fazer com que a energia que já está na nossa casa circule melhor. Não é isso? Faz bem para a alma, Beatriz falou. Então, esse é o princípio do Feng Shui. As plantas, elas vão nos ajudar, nos auxiliar nesse princípio, porque elas são a própria energia vital. Então, eu estou trazendo energia vital, mas eu vou fazer isso de qualquer jeito? Eu vou fazer isso assim a esmo? Então a prof falou que é bom, então eu vou comprar aqui umas plantas que eu nem nunca vi o nome e eu não sei nem para que serve. Não façam isso. Não façam isso. Tenham consciência ambiental e energética. Vamos lá. Primeiro, olhe para sua casa. Olhe para sua casa.
Como é a sua casa? Você mora numa casa? Você tem quintal, tem jardim? Você mora em um apartamento? Você tem uma varanda? Como é a configuração da sua casa? Entra luz na sua casa? E aí? Entra sol mesmo? Luz direta do sol na sua casa? Na sua casa tem espaço suficiente para trazer essas plantas que você busca trazer ou para comportar essas que você já tem? Você já parou para pensar nisso? Porque olha só, nós estamos retirando as plantinhas do habitat natural delas. Não importa qual é a plantinha que você está trazendo. Vamos lá. Eu gosto de cactos. Eu sei que muita gente tem ressalvas com cactos, nós vamos chegar lá. Eu sou apaixonada por cactos, então eu posso falar dos cactos. A Simone falou que tem muita luz, sol e é quente. Olha, bom exemplo. É quente. Por exemplo, a samambaia. Vamos mudar um pouco agora do cacto. Depois eu volto pro cacto. A samambaia, que ela é uma planta nativa de ambientes úmidos. Ela pede umidade. Como é que ela fica na casa da Simone? Entenderam? Não importa se eu comprei na floricultura da esquina, gente. A gente tem que pensar de onde essa plantinha tá vindo antes. Qual é a memória dela? Porque ela tem memória. Quais são as necessidades dessa plantinha? Qual é o habitat natural? Não importa se eu comprei na esquina, tá, gente? A samambaia eu sei que é uma planta, né, de Mata Atlântica. Então, ela é uma plantinha que precisa de muita umidade. Porque eu sou proibida de usar samambaia se a minha casa é quente? De forma nenhuma, Simone. Porém, eu tenho que saber que eu tenho que estar sempre deixando úmida a minha plantinha, né? Sempre vaporizando a aguinha nas folhas dela. É assim que a gente traz umidade para a planta, né? Então, não posso deixar minha plantinha sofrendo, porque eu tô pegando energia vital, eu tô pegando o melhor que a natureza tem para me oferecer, tô trazendo para minha casa. Mas eu também tenho que ter cuidados, eu tenho que ter responsabilidade com essa plantinha, porque senão vai virar o contrário, ela vai ficar doentinha, ela não vai conseguir dar as flores ou os frutos que ela tem, não vai conseguir se desenvolver. E ela é um organismo vivo. A Beatrice falou que não tem varanda, mas entra sol na sala. Muito bom, hein, Beatrice? Dá pra gente colocar várias plantinhas aí. Então, primeiro passo, olhar para a nossa casa. Como é a nossa casa? Tá bom? Olhar a configuração, pra gente poder escolher as plantinhas que estão adequadas para a nossa realidade também. Vamos voltar agora ao exemplo do cacto. O cacto eu sei que é originário lá da Caatinga, né? É uma planta de regiões áridas, de região seca. Ele está preparado para isso. Se a minha casa é muito úmida, vai dar bom para o meu cacto? Ele pode sofrer um pouquinho. Ou eu posso adaptar isso, então. Vou organizar a minha rega, já que a minha casa é muito úmida. Ou eu vou trazer o meu cacto para fora também, vou utilizar ele em ambientes externos. Vou mudar ele nos ambientes da nossa casa. A gente costuma dizer assim, minha plantinha não gostou daquele lugar não. Que ela, como ela tá feia lá, eu tenho que mudar ela para outro lugar. Será que esse lugar não tá quente demais para sua planta? Vamos pensar racionalmente. Será que esse lugar não tá frio demais para sua planta? Ou ele não tá úmido demais? Olhar com olhar crítico para os espaços da nossa casa e onde estão as nossas plantinhas. Beleza? Primeiro ponto, hein? Primeiro pontinho aqui. Vamos lá, tem mais coisas. Por que eu preciso ter esses cuidados básicos, gente? Justamente porque eu tenho que reproduzir aquele cenário natural.
Eu não quero que a minha plantinha venha a sofrer. Então, eu vou reproduzir o habitat natural dela dentro da minha casa. Quanto mais eu fizer isso, mais ela vai ficar à vontade nesse espaço. Mais ela vai entregar seu potencial energético dentro da minha casa. Tudo bem? Então, vamos lá. Além disso, eu vou olhar que plantinha é essa minha, que eu quero comprar. Olha, eu quero muito a árvore da família. Eu quero muito uma zamioculca, eu acho lindo. Mas eu tenho primeiro que estudar essa planta. Olhei para minha casa, eu já sei como é. Olha, a minha casa é quente, a minha casa é úmida, a minha casa é pequena ou a minha casa é grande. Eu tenho espaço de luz direta, eu tenho incidência de luz, mas só indireta. Em alguns meses eu tenho um sol aqui e outro acolá. Nesse local aqui eu tenho essa configuração. Eu já fiz um mapeamento da minha casa. Até agora nós não falamos ainda de Feng Shui, não é mesmo? Então, nós conseguimos fazer isso. Isso também é Feng Shui, inclusive. Isso também é Feng Shui porque se conectar é analisar a sua casa. Fiz isso? Fiz o meu mapinha? Agora eu vou olhar que planta é essa. Qual é a luz que ela exige? Ela é uma planta de sombra? Quais são as plantas de sombra? Olha para o habitat natural dela. Olha, a Simone falou, tem uma árvore da felicidade da idade do meu filho, 23 anos. Gente, que linda! É um membro da família, né, Simone? Oi, Paty, meu amor, boa noite! Saudade de você. As plantas que são plantas de sombra são as que na natureza ficam embaixo da copa das árvores, gente. Que nós temos também plantas que ficam naquele ambiente de sombra. Então, eu sei que essas plantas que são adaptadas, lembrando, não na floricultura da esquina, na natureza. Se elas são plantas de sombra, na minha casa não tem incidência de luz direta. Eu vou ficar sem plantinha na minha casa? Claro que não, gente. A natureza é abundante. Ela não criou só plantas de sol, não. Ela criou as plantinhas de sombra também, tá vendo? A natureza é abundante, eu falei pra vocês. Então eu posso ter as plantinhas de sombra. Olha, todas as pessoas importantes levam uma mudinha pra casa. Olha que coisa linda, né, gente? E as plantas, deixa eu sair um pouquinho do meu roteiro aqui. As plantas, elas representam o elemento madeira, né? De forma geral, quando eu falo plantas, eu estou falando do elemento madeira. Claro que nós vamos ver que nós conseguimos ainda subcategorizar essas plantas em outros elementos. Mas, no geral, representa o elemento madeira. E o elemento madeira, ele representa também o setor da família. E agora a Simone falou uma coisa muito importante. Cada pessoa que chega leva uma mudinha para casa. Né? Isso vai gerando aquela consciência de comunidade, dá um quentinho no coração, né? Vamos lá então. Plantas de meia sombra. Quais são as plantas de meia sombra? São as que ficam um pouquinho no sol, um pouquinho na sombra? Não! Plantas de meia sombra são as que ficam bem, se desenvolvem bem na luz indireta. Eu tenho luz do sol entrando, mas ela ainda não é aquela incidência do sol direta, não é aquela parte que fica branca no nosso chão, é ali próximo. É pertinho, é com a luz indireta. Elas também existem na natureza. Oi, Miss! Tudo bem, meu amor? Não tem problema, chegou na hora certa. E temos também as plantas que são as plantas que realmente buscam a luz direta. Então, a gente tem mesmo que ter o sol entrando ali na janela, fazendo aquela restinha que a gente chama, né? Lá no Nordeste, assim, fazendo uma restinha no chão. Então, a gente tem que levar essa plantinha para ficar um pouquinho. Ai, Maria, mas eu queria tanto uma planta, mas ela é de sol e eu não tenho muito sol, eu tenho pouquinho sol. Significa que eu não posso? Eu posso, gente. Você pode ter um pouquinho. A planta, ela não tem que ficar torrando no sol, ela tem um período de sol, tá? Então, estuda a sua plantinha. Claro que a prof não é profissional em todas as plantas, né? Eu sou especialista em Feng Shui, não sou especialista em plantas.
Mas estuda sua plantinha. Procura saber quem ela é. Encara ela como um membro mesmo da sua família que está chegando. Tá? Encara ela como você encarou o seu pet quando você foi adotar o seu bichinho. Encara ela como você encara seus filhos, que você cuida, que você ensina, que você pesquisa para saber como é que você age em cada situação. Encara a sua plantinha dessa forma que ela vai entregar o melhor que ela tiver para você. Tá bom? Beleza, essa é a questão da luz. Tem que analisar como o sol se movimenta dentro da minha casa. Não tem como fugir disso. Tem que analisar, beleza? Depois, a água. Segundo ponto depois da luz, vamos ver agora a água. Qual é a quantidade de água que essa planta precisa? Ela precisa de muita rega? Ou ela precisa que você vaporize água nas folhinhas dela? Ela precisa estar sempre úmida na raiz ou nas folhas? Porque existe diferença. Se você tem uma plantinha que você precisa vaporizar as folhinhas, mas você está encharcando a raiz dela, ela vai apodrecer e vai morrer. Então, controlar essa questão da água. O que eu indico para vocês? Tenha um calendáriozinho, gente. Pega uma folha e um lápis e coloca lá um calendário, uma rotina de rega. Uma rotina de molhar as folhinhas também, vaporizar água nas folhinhas da sua planta. É terapêutico. É cuidar, né? A gente cuida dela e ela cuida da gente. Ela vai devolver para o meio. Vai devolver para o seu ambiente, para o seu lar. Então, se organize para isso. Não vai deixar na cabeça e dizer, ai meu Deus, esqueci de regar a plantinha. Você sabe bem o que acontece quando você esquece de tomar água, você sente dor. Você acaba tendo um problema nos seus órgãos, você fica doente. É o mesmo que vai acontecer com a sua plantinha. Tá? E nós não queremos isso, porque agora nós estamos encarando essa plantinha como um membro da nossa família. Então, vamos ter responsabilidade no cuidado com elas. Terceira condição, isso é o básico, tá, gente? É muito básico. O solo. Eu tô tirando a minha plantinha de um solo, que a gente chama de substrato, né? Quando nós estamos falando de plantas. Tô tirando ela de uma realidade. Eu não tô falando da realidade que ela saiu da floricultura ou da mudinha que eu peguei na casa da minha vizinha, da minha amiga. Tô falando do meio natural dela. Qual é o substrato que ela tem? Porque a gente sabe que na natureza, ela não tem limite, assim, ela não tá dentro de um vasinho, né? Na natureza, ela tá lá num terrenão grande, na floresta, ou no cerrado, ou na caatinga, mas ela tá num espação grande, que ela pode crescer do jeito que ela quiser. Mas e dentro da nossa casa? Como é que ela está? Ela também tá num espação grande? Ou não? Ou eu deixei a minha planta, que é de porte grande, olha só, dentro de um vasinho pequeno. Aí não dá, né, gente? Tenho que prestar atenção no espaço que eu dou para minha planta. Por isso que é importante prestar atenção na sua casa, o tamanho, o tipo de plantas que ela vai comportar. Maria, mas eu posso controlar através de poda, não é isso? Pode, claro que você pode. Você pode controlar o quanto que essa plantinha vai crescer dentro desse vaso. Mas a gente não quer machucar a nossa plantinha, né? A gente não quer que ela deixe de dar flores, que ela fique triste, que ela fique cabisbaixa, porque elas ficam, tá, gente? Elas ficam. A gente não quer isso, a gente quer que ela fique feliz ali dentro da nossa casa. Então a escolha do vaso é muito importante também. E aí eu vou puxar um pouquinho agora para o meu lado, né? Para o meu lado do Feng Shui, da decoração, já que eu sou arquiteta e trabalho com isso. Você pode fazer composições com seus vasos. Então traga essas plantas para compor a sua decoração. Faça ela fazer parte daquela casa. Não deixe ela ali, não. Ali é o lugar das plantas e as bichinhas tudo entulhada lá. Traga ela, convide ela para fazer parte da sua casa. Como é que eu posso fazer isso, Maria?
Qual é o setor que ela tá? Eu tenho, não tem condições, vou ter que saber quais são os setores da minha casa. Olha só, até trouxe para você, para te mostrar a minha bússola. Essa aqui é a minha bússola, que eu faço todas as minhas análises com ela, gente. Ou com a bússola, que é aplicativo de celular, quando eu não tô com a minha bússola. Raras vezes, porque eu sempre tô com ela. Mas quando eu não tô, eu uso o aplicativo do celular. Depois eu confirmo com a bússola física. Essa bússola aqui é vendida nas casas de materiais de pesca ou de construção. E ela custa R$30. Com isso aqui, meu amor, você vai ter o mapa da sua casa. Isso aqui é ouro pra você, minha vida. Então, você vem na internet, claro, também, né? Aqui você vai saber qual é a direção norte, qual é a direção leste e oeste. Você vai saber todos os setores da sua casa, você vai saber com isso aqui. E aí, você vai conseguir saber qual é o formato, qual é a cor, o material do vaso que eu posso utilizar em cada um dos setores para potencializar. Porque eu quero que essa plantinha, ela se sinta tão bem que ela entregue todo o potencial dela dentro da minha casa. Então, eu posso utilizar também a busca pelos setores da vida, tá bom? Lá no nosso curso a gente vai aprender passo a passo como fazer isso, ok? Vamos lá, já falamos do vaso, do espaço, beleza. Outra coisa, bônus, né? 3 coisas básicas, luz, água e substrato e solo, e um bônus. Cuide com carinho das suas plantinhas, converse com elas, porque elas te respondem. Se já tem planta na sua casa e não tá legal, elas não estão legais, estão secas, não estão florindo, estão tristes, converse com ela. Ela vai falar pra você, é estranho, né, minha gente? Tô dizendo isso pra vocês, parece que eu tô louca, mas não. Ela vai falar pra você o que é que ela precisa, pode ter certeza. E observe, tá? Não vai só perguntar e deixar lá como se ela fosse conversar, não. Observe o comportamento dela. A partir dessa aula, essa aula aqui vai ser assim, o auge. Depois dessa aula, você nunca mais vai encarar suas plantinhas da mesma forma. Converse com elas e observe a transformação que você vai ter na sua casa depois dessa aula. E vem falar pra mim. Tá, gente? Porque elas são energia vital. Então, elas entendem também a diferença que você vai ter, o upgrade que você vai ter na sua energética, porque você agora vai ter consciência. Na hora que a consciência se instala, tudo muda, gente. Tudo muda. Agora você sabe que as plantinhas, elas têm energia vital e elas estão em constante integração com você e com a sua casa. Nunca mais você vai encará-las da mesma forma. E elas vão notar isso, tá bom? Vamos lá, vamos adiante, deixa eu tomar água. E aí, o que estão achando da aula, hein? Eu falei que hoje tem muito mais, hein? Bora lá. Beleza, tia Maria. Aprendi a cuidar das plantinhas, não é isso? Aprendi a cuidar das plantinhas. Agora uma coisa, qual planta eu vou escolher se eu não tenho nenhuma na minha casa? Ou se eu tô querendo mais das que eu já tenho? Ai, Simone, obrigada. Obrigada, Simone. Você sabe que a aula é sempre profunda, né? Nós não ficamos na superficialidade, nós vamos além. Vamos lá. Qual planta eu escolho então, tia Maria? Como é que eu posso escolher? Te convido a fazer o seguinte. Escolha as suas plantinhas com consciência energética. Isso mesmo. Ai, Paty, obrigada, meu amor. Consciência energética. Mais do que saber qual é o tamanho, qual é o tipo de luz que ela precisa ou qual é a rega que ela demanda, entenda qual é a consciência energética que ela possui. Porque assim como os cristais, cada planta tem a sua vibração energética. Cada planta, ela vai agir em uma área da sua vida. É sobre isso aqui a nossa aula. Como é que funcionam os cristais? Amanhã é aula de cristais, hein? Você sabe que aula de cristais... Ai, meu Deus, eu já tô ansiosa. Mas nós sabemos que cada cristal trabalha uma área da nossa vida. Então, nós temos cristais que trabalham a nossa comunicação. Não é isso? Nós temos cristais que trabalham no nosso poder pessoal.
Olha só a pergunta da Simone. O nome das plantas influencia em alguma coisa? Tem uma lágrima de Cristo linda e já me disseram que não é bom, mas eu amo. Gente, por que que não é bom, meu Deus? Olha, não conheço essa planta. Vamos lá, realzão. A prof não sabe o nome de todas as plantas. Vamos ver o nome. Pra eu ver que planta é essa, tá? Gente, é uma planta lindinha demais com as florezinhas brancas. É assim a sua planta, Simone? Nós vamos aprender aqui que nós vamos categorizar as plantas de acordo com o formato dela, com a cor das flores dela, com o tamanho dela. Nós não vamos aqui julgar o nome dela. Tá, gente? Isso é uma análise superficial. Não tem nada a ver. Você ama a sua plantinha? Ela é linda? Ela, com certeza, tá interagindo na sua vida de uma forma linda. Branca com vermelho. Olha só. Branca com vermelho. Você tanto pode utilizar essa plantinha no setor do metal, como nós vamos ver, quanto você pode utilizar também no setor do sucesso, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver com mais profundidade. Mas vamos lá. Cada planta possui a sua energética, um campo energético, como nós estávamos falando. No geral, o padrão vibratório das plantas gira ali em torno de 400 Hz. Isso mesmo, ela tem um campo vibratório. Além dela ter, né, potencial energético, ela tem ali um campo vibratório. Fica emanando. Maravilhoso. Também fica linda na área da terra, no setor da espiritualidade. Perfeito. Perfeito. Simone, maravilhoso. Tá bom? E aí, quando alguém te questionar, você faz essas explicações para a pessoa que você está aprendendo aqui na aula. Tá bom? A gente sempre tem que compartilhar nosso conhecimento. E eu não quero que vocês isolem isso na mente de vocês. Passem adiante. Sempre adiante, tá bom? Então, as nossas plantas, no geral, vibram na frequência de 400 Hz. Existe um estudo sobre frequências, né, sobre vibração, do doutor, deixa eu ver o nome do homem aqui, minha gente, Robert Becker. Robert Becker. Ele fez uma análise sobre os padrões vibratórios e ele chegou à conclusão de que quanto mais elevada é a frequência, mais saudável é o nosso corpo. Isso falando do nosso corpo. E que as doenças, no geral, têm uma frequência bem baixa. E ele chegou à conclusão de que um corpo saudável, gente, nosso corpo humano, nosso corpício, quando ele está saudável, ele tem uma frequência de 62 a 72 Hz. Qual foi a frequência das plantas que a tia falou para vocês? 400 Hz. Meu amor, 400 Hz é a frequência das plantas. Essa é a frequência que ela entrega pra gente. Ela entrega para o ambiente, meu amor. Aqui a gente já derrubou aquela coisa de planta ruim, né, Simone? Aqui a gente já quebrou isso de, essa planta não é boa. Não existe planta ruim, tá bom? Repitam com a tia. Não existe planta ruim. Todas as plantas são boas. Todas as plantas são maravilhosas porque elas têm consciência energética. Elas possuem um campo vibratório de 400 Hz. Elas estão numa vibração muito mais elevada do que a nossa, amores. Você entende isso? Então, a gente tá aqui, olha só. Eu tô aqui, a minha plantinha tá vibrando lá em cima. O que ela vai fazer comigo? Ela vai vir lindamente e vai levar a minha energia pra lá. É isso que acontece. Não existe planta ruim. Isso aí, Beatriz. Então, não existe, eu não gosto de samambaia, que samambaia é uma planta pendente, tá procurando no chão. Gente, eu fico de cara quando eu vejo essas coisas. Porque a samambaia, eu falo muito dela porque muita gente tem preconceito com a bichinha. Samambaia é uma planta pendente e ela é do elemento água. A gente vai ver daqui a pouco os elementos das plantas. Por quê? Porque ela é tão assim, sabe? Ela parece uma cachoeira que ela transborda do vaso. Ela tem abundância, ela tem consciência de abundância.
E a samambaia, assim como outras plantas, limpam o nosso ambiente de gases tóxicos, inclusive, substâncias tóxicas. Então, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar. Não existe planta ruim. A natureza não ia criar coisa ruim para nós, não. Beleza? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe um comparativo aqui com os óleos essenciais, né? Quem é que é aromaterapeuta aqui? Eu sou aromaterapeuta também. Óleos essenciais também possuem potencial vibratório muito elevado. Justamente por isso que eles trabalham o nosso corpo. Porque nós inalamos os óleos essenciais, né? Através de técnicas, ou a gente esfrega na mão, inala, ou a gente coloca ali no vaporizador. Nós, através dos óleos essenciais, inalamos e eles conseguem elevar nosso padrão vibratório, inclusive curar o nosso corpo físico. Um dos óleos essenciais mais raros, mais caros também, que temos... Emis! Isso mesmo! Vamos lá, vencer traumas e seguir. Um dos óleos essenciais mais raros e mais caros que temos é o óleo de rosas. Óleo de rosa damascena. Antes da aula eu fui lá no site do Terra e olhei o valor para falar para vocês coisas certinha, tá, gente? 10 ml desse óleo são R$ 499 e ele tem uma frequência vibratória de 320 Hz. Qual é a frequência vibratória das plantas? Repete pra tia, que a tia falou, 400 Hz. Quanto é uma muda de samambaia? Entendeu, gente? Então não vamos ficar comprando opiniões que não tem nada a ver, que a gente não sabe nem de onde saiu. Vamos procurar conhecer, tá bom? 400 Hz, a vibração das plantas. Quer dizer que eu não devo usar óleos essenciais? Não, gente, de forma nenhuma. Quer dizer que você tem o direito de conhecer a natureza, porque você vem de lá. Então é isso que eu trago para você aqui. Para você conhecer de onde você vem e o potencial que a natureza tem para te ajudar. Tá bom? Outro óleo muito conhecido. Esse já é mais popular, né? Mais conhecido. O óleo de lavanda. A frequência do óleo de lavanda é 118 Hz. É uma frequência boa também. Não é 400, como as plantinhas, mas também é uma frequência boa, já que o nosso corpo saudável, ele está entre 62 e 72. Saudável, gente. Doente, ele fica abaixo disso. Então, o óleo de lavanda, ele tem 118 Hz. E lá no site do Terra, eu fui pesquisar também. 15 ml de óleo, R$ 153. Então, olha o quanto que vale essa plantinha que você tá aí na sua casa. A gente sabe que quando a gente coloca preço assim nas coisas, a gente dá um choquinho, né? É importante também, eu acho, porque já que o real, né, a moeda é a nossa troca energética aqui no nosso mundo material. Então, eu acho interessante a gente ter a consciência de como é que a gente pode medir as diversas coisas que nós podemos ter acesso. Então, eu trouxe aqui a questão dos óleos essenciais para vocês entenderem o quanto tem valor essa plantinha que você tem na sua casa. Você pegou uma mudinha na casa da sua vizinha. Aí disseram meio assim, não, porque quando a gente fica velho, começa a gostar de planta. Já ouviram isso? É porque a gente vai ficando amadurecido também, né, gente? A gente vai ficando madura, a gente vai conhecendo o valor real das coisas, o nosso valor. A gente vai se conhecendo, tendo autoconhecimento. Então eu vou sabendo qual é a minha importância no mundo, qual é o meu valor no mundo, quais são as minhas necessidades. E eu vou me conectando com a natureza, porque eu vou entendendo, mesmo que não seja consciente, de que tudo isso está conectado e que eu faço parte de tudo isso. Por isso que a gente se conecta mais quando vai ficando mais velho. Porque vai ficando mais maduro. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Ai, que lindo
Simone. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu gosto quando vocês entendem. Eu gosto quando vocês vêm e mostram as anotações pra mim no direct, viu? Então, já sabe. Quero ver gente anotando aí, hein? Então, gente, com base nisso que nós conversamos até agora, eu vou deixar vocês responderem agora. Existem plantas inimigas do Feng Shui? Sim ou não? Se o Feng Shui é justamente a arte ou a ciência, como queira, de trazer a energia vital que está lá na natureza para dentro da minha casa, para eu me conectar com ela. Existe uma planta que seja inimiga do Feng Shui? Não, né? Com certeza não. Então, a partir de hoje, quando vocês olharem, ai, que plantas pendentes não é bom dentro de casa. Não é bom dentro de casa, tem que ficar do lado de fora. É verdade ou é mito? Mito. Ai, porque cacto não é bom dentro de casa. É bom só lá fora. É verdade ou é mito? Mito. Ai, que essa planta não é boa por conta do nome dela. É verdade ou é mito? Mito. Ok? Então é isso que eu quero de vocês. Vocês passem. Aí deixa eu falar do cacto, que eu amo cacto. Eu quero trazer uma questão para vocês. Esse título, inclusive, Plantas Inimigas do Feng Shui, foi uma matéria que eu vi, tá? E eu levei lá essa matéria para a primeira edição do curso de Feng Shui pra gente discutir. E eu quero trazer essa discussão para cá também, para vocês, né? Eu quero que vocês tenham acesso, porque nós estamos... O que nós estamos fazendo aqui? Não é para ver o curso por dentro. Não é para ver o curso por dentro. O curso é desse jeito, tá bom? Então, vamos ver o curso por dentro. O que acontece com os cactos? O pessoal do Feng Shui, que eu não sei nem o que é que essas pessoas pensam, mas disseram por aí, eu vi, que não é bom ter cactos no setor do relacionamento, porque isso causa conflitos por conta dos espinhos do cacto. Vamos lá. Isso é uma análise superficial. Isso é olhar uma coisa e deduzir sem base nenhuma. Porque o que é o cacto? Ele é uma planta de uma região árida. Não é isso? Ele é uma planta da caatinga. Então, a planta tem consciência, lembrem. O cacto sabe que ele não vai ter acesso à água sempre. Que ele pode passar, inclusive, um ano todo sem ter acesso a essa água. Então, o que ele faz na sabedoria dele? Ele retém. O que nós chamamos de espinhos, na verdade, são as folhas do cacto. Porque elas são em filamento. São folhas que parecem um espinho, a gente chama de espinho, mas são filetes, porque é ali que ele retém, ele armazena a água que ele precisa para sobreviver. Então, qual é a mensagem que o cacto traz para a gente hoje? Eu me conheço, se conheça também. O cacto cuida dele, gente. Ele tem amor próprio. Ele diz, não vou ter água, então eu vou guardar. Mas ele diz, não, vou guardar aqui pro meu colega cacto. Não, vou guardar para mim. Se eu tiver bem, se eu tiver nutrido, vai sair outra mudinha aqui de cacto de mim. E o que é o setor do relacionamento se não isso? O que é o setor do relacionamento se não saber que você, antes de dar amor pro outro, tem que dar para você. Você tem que ter amor em você. Você tem que se conhecer. Saber as suas necessidades, saber quais são as suas prioridades, o que você não abre mão. E ser fiel a isso, o cacto é fiel a isso. Ele não deixa as folhinhas dele lá, agora eu quero morrer, agora... Não, gente. Ele fica lá ano após ano, guardando a aguinha. Então, vem aquela chuvinha lá na seca, ele pega toda a aguinha, né, que ele consegue, fica ali quietinho, porque ele se conhece. Então, essa é a mensagem do cacto que eu venho trazer para você. Não tenha medo de usar o cacto no setor do relacionamento. Quando você chegar, tia Maria vai vir outro dia ensinar como é que acha os setores aqui.
com a bússola ou a bússola do celular. Mas, se você tiver acesso, se você sabe quais são os setores da sua vida, se você entrar no curso e nós chegarmos ao consenso de quais são os setores da sua vida, não deixe de usar o cacto, porque você acha que vai trazer conflito para sua vida. Ele vai trazer essa mensagem toda vez que você olhar para ele. Toda vez que você olhar um cacto agora, você vai lembrar disso. Tá bom? Ih, eu amo essa aula. Ai, meu Deus. Olha eu balançando aqui o negócio. Calma. Ai, meu Deus, eu me empolguei. Deixa eu tomar água. Minha gente, o curso também é assim. Eu me divirto muito, porque é 2 dias inteiros. Então, vamos lá. Que bom, Miss. Que bom, meu amor. Que bom que você gosta. Agora você vai lembrar dessa explicação sempre que você vê o cacto. Também tem os cactos que são suculentas, né? Eu amo. Beleza, eu já sei agora, tia Maria, como é que eu escolho, então, as minhas plantinhas, né? Já tenho mais ou menos uma base aqui. Eu já sei que as plantinhas... Vamos recapitular. Podemos perder informações. Já sei que as plantinhas, elas têm uma frequência muito boa, elas podem me ajudar com a minha energética pessoal, elas podem me ajudar na minha saúde. Então, eu já tenho consciência disso. Beleza. Como é que eu posso potencializar a minha escolha? Agora eu quero realmente escolher. Eu vou trazer que plantas? Hein, tia Maria? Eu vou trazer plantas pendentes ou eu vou trazer plantas que crescem assim, ó, pra cima, né? Que ficam parecendo uma árvorezinha mesmo. Existem até as plantas que são frutíferas, né? Vou trazer essas ou eu vou trazer as plantinhas suculentas. Como é que eu vou escolher? Vamos potencializar a sua escolha? Vou te convidar mais uma vez a potencializar esse conhecimento. Como é que eu ensino os meus alunos ou os meus clientes a escolherem as suas plantas? Opção 1. Tô me achando a apresentadora de televisão. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô muito feliz hoje porque a Mônica Bonfilho, que ela é, meu Deus, a rainha da espiritualidade, ela é uma estudiosa sobre angelologia, sobre os anjos, ela anunciou o curso. Hoje ela falou o meu nome. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Porque eu sou super fã dela. Eu vejo, eu sempre assisti os vídeos dela sobre análises energéticas no YouTube. E essa mulher falou meu nome hoje, então... Ninguém me segura hoje, hein? Vamos embora aqui nesse conhecimento que ninguém me segura hoje. Tô até com vontade de deixar essa aula, porque essa aula tá tão boa. Mas deixa eu pensar se eu vou deixar ela ou não. Vamos pensar. Ok, voltamos. Opção 1, com base no meu elemento pessoal. Eu, Maria, né? Ó, você sabe calcular o elemento pessoal? Se você sabe, é que você tá no curso gratuito. Se você não sabe, quando essa aula acabar, você vai lá assistir a aula 2 do curso gratuito que a gente deu semana passada e vai aprender a calcular seu elemento pessoal, mulher. Tá bom? Primeira opção, com base no meu elemento pessoal. Eu, Maria, sou do elemento metal. Então, ai, linda Simone. Muito obrigada. Eu vou pensar, gente, se eu vou deixar. Tô me divertindo tanto que eu vou pensar. Vamos lá. Meu elemento é metal. Aqui nós vamos ver que algumas plantas se relacionam com o elemento metal. Então, se eu quero potencializar o meu elemento, eu sei que o metal ele fala sobre comunicação, ele fala sobre sociabilizar, sobre a minha expressão no mundo. Que mais? Quem lembra do metal? Ele fala sobre um poder de decisão muito bom, porque ele é um elemento que ele se relaciona com o mental também, né? Então, ele pode trazer uma clareza de ideias, um discernimento muito bom, uma organização muito boa. Depois que eu comecei a me relacionar com o meu elemento, eu me tornei uma pessoa muito mais organizada. Eu comecei a tirar aqueles planos do papel, que eu fui organizando mentalmente como era que eu ia fazer isso. Então, eu posso trazer plantas que são do meu elemento, do metal. Porém, se eu
estou vibrando no lado sombra do meu elemento. Porque, vamos lá, nenhum elemento é ruim, nenhum elemento é 100% só bom. Não temos assim, ah, não, esse elemento é bom. Ai, não é bom não, né? Esse elemento. Que nem signo, né? Quem já se viu. Ai, não é bom não, né? Ser de escorpião. Nada a ver. Nós temos momentos luz e momentos sombra. O elemento metal, ele tem a sombra dele. Que é o quê? Justamente eu ficar muito no mental. Eu me distanciar muito dos meus sentimentos, do meu emocional. Então, se eu não quero, eu quero também as plantinhas do metal. Mas se eu não quero ficar no lado sombra, o que é que eu faço? Eu trago ali plantas que estão no elemento de trás e plantas que estão no elemento da frente. Lembram disso? Que a gente faz assim para harmonizar na nossa casa? Tem a familhinha lá. Então a gente pega plantas do elemento anterior, plantas do elemento posterior. Quem vem antes do metal? A terra. Então eu, Maria, tenho também, né? Não tenho, mas é bom que eu tenha plantas que são também da terra e plantas que são também do elemento depois do metal, que é a água. Então aí eu vou estar no paraíso, porque eu trouxe emoção, que a água fala sobre as emoções. Né? Eu mexi aqui com o meu emocional também para eu não ficar só no lado racional, senão fica aquela pessoa muito rígida, muito chata, muito cri-cri, muito certinha. Eu tenho que trazer emoção para minha vida. Igual aqui na aula, a gente tem o conhecimento e eu tenho aqui a honra de passar isso para vocês. Mas eu quero saber também de vocês. Eu quero interagir, eu quero conversar, eu quero perguntar como é que tá na casa de vocês, né? Também tem o antes, que é a terra. Eu quero estar centrada no aqui e no agora. Eu preciso dessa segurança, preciso estar aqui com a minha aula, conversando com vocês. Se você me pergunta uma coisa, eu vou aqui, ó, perguntou de uma planta, eu sei que eu posso pesquisar, já deixei tudo pronto, então isso é importante para mim. Eu posso trazer plantas também que sejam relacionadas à terra. Isso vocês vão fazer para vocês também. Como calcula esse elemento? Tá lá na aula do curso gratuito, beleza? Porque se a gente for calcular aqui, a gente não vai ver tudo que eu quero passar para vocês sobre as plantas. Ok. Eu tenho também outra forma de deixar isso ainda mais potencializado dentro da minha casa, que é trazer o que eu chamo de matriz energética. Que é a matriz energética? Bom, o elemento pessoal, ele fala da minha relação com o meu ambiente. Ele vai falar também da sua relação com o seu ambiente. Mas a matriz energética, ela é composta por 3 números. Um deles, o primeiro número, ele vai falar sobre a sua essência. Quem é que você realmente é? Quem é que você é? Sua essência. Segundo número, ele vai falar sobre o seu emocional. Como é que você age com as suas emoções? Como é que você age quando você está só no emocional? Quando é que a gente está só no emocional, Maria? Quando nós estamos entregues às nossas emoções. Por exemplo, eu estou estressada, eu estou com raiva, eu estou num pico de estresse, eu estou só no emocional. Como é que eu vou agir? Será que eu vou ser aquela pessoa que fico mais quieta, preciso me isolar? Ou você é aquela que explodo? Ou aquela que vou chorar? Tudo isso vai estar nesse número. Terceiro número qual é? É o número que fala sobre a minha expressão. Qual é o meu desafio? A minha missão de vida é o terceiro número. Essa é a nossa matriz energética. Esse conhecimento, ele é um pouquinho mais profundo e complexo. Por isso que ele é passado só no curso pago mesmo, tá? Mas ele é fantástico. Nós podemos escolher as nossas plantinhas com base nele também. Terceira opção. Escolher com base no setor da vida. Ah, essa planta aqui, ela é do elemento terra, né? Mas ela tem essa energética do setor do relacionamento. Como eu falei do cacto, por exemplo. O cacto, ele é uma planta do elemento terra que se relaciona muito bem com o setor do relacionamento. Por quê? Por conta dessa mensagem energética que ele tem. Essa consciência energética que ele traz. Como a historinha que eu contei pra vocês aqui. De como é que ele se mantém na natureza, no habitat natural dele. Então, nós precisamos fazer o quê? Conhecer cada plantinha. Nada de ter preguiça de conhecer a vida da plantinha, né? Por isso que a gente começou falando. Tem que conhecer o habitat natural da plantinha, conhecer a história dela, de onde ela vem, pra gente saber, assim como o cacto, qual é a história dela.
que ela vem nos ensinar? Cada uma vai ensinar uma coisa. Beleza. Tem também outra forma? Tem outra forma que as pessoas usam também, eu acho muito legal, que é com base na astrologia. Por exemplo, na astrologia ocidental, eu sou do signo de Touro, meu ascendente é Touro. Quando eu fiz o meu mapa astral, eu vi que tem muita terra e muita água no meu mapa, com base nos signos. O que falta no meu mapa? Falta o elemento fogo. Foi uma análise que eu fiz com base no meu mapa astral, na astrologia ocidental. Tá? Feng Shui, nós estamos falando de conhecimento oriental. Esse conhecimento matriz energética é a astrologia oriental. Então, tem essas diferenças. Mas, quando a gente vai vendo, dá pra encaixar tudo. Então, como é o seu mapa astral? Você conhece seu mapa astral? Ai, Maria, eu conheço. Eu tenho muito elemento ar, que o elemento ar é como se fosse o metal. Tem muito elemento ar e muito elemento fogo. Então, te aconselho, você precisa de plantinhas do elemento terra e do elemento água, pra gente ter um equilíbrio, entende? Então, tudo isso dá pra gente fazer pra escolher as nossas plantinhas. Então, vamos lá. Quem é do elemento água? Quando vocês forem calcular... Vocês querem que eu ensino? Ai, meu Deus, tô me coçando pra ensinar pra vocês. Eu vou falar rapidinho, tá? Então, com papelzinho aí e lápis. Seguinte. Depois vocês vão lá para ver mais profundo, mais aprofundado. Mas vamos lá calcular nosso elemento. Vou ensinar para vocês com base em uma dessas possibilidades, que é o elemento pessoal. Que é o que dá pra gente fazer com o tempo que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Eu, Maria, nasci em 1991, tenho 30 anos, então eu vou calcular todos os números do meu ano de nascimento. Não vou me preocupar com o resto da data não agora, tá, gente? 1, mais 9, mais 9, mais 1. Cheguei à conclusão de 20, quando eu somo tudo. Eu vou somar de novo, porque eu preciso de um número que vai de 1 a 9. Vamos lá? Que deu 2, 2 mais 0, né? Como eu sou uma menina, sou uma mulher, me reconheço como mulher, então eu vou somar 4 unidades a esse 2. Vai dar no número 6. Vocês, meninas, vão fazer a mesma coisa. Menina que se identifica como menina. Vai somar todos os dígitos do seu ano de nascimento. Você vai chegar à conclusão de um número composto. Você soma de novo para chegar a um número que vai de 1 a 9. No final, você soma mais 4 unidades. Beleza? O meu número é 6. Daqui a pouco eu vou passar a relação de qual número é qual elemento. Se você for um menino ou se reconhece como menino, você faz quase do mesmo jeito. Você soma todos os dígitos do seu ano de nascimento. E aí você chega no número X. Pode ser um número composto. Você soma de novo até ficar em um número que vai de 1 a 9. Depois, você vai subtrair 11. Entendeu a diferença? Meninas, soma 4. Meninos, subtrai 11. E aí você chegou em um número X. Agora vamos para a relação de elementos e números. O número 1, ele se refere ao elemento água. Gente, alguém escreve aqui água? Porque senão eu vou me desconcentrar. Para ficar eternizado aqui no nosso bate-papo, que as pessoas vão anotando. elemento água. 2, 5 e 8, elemento terra. Vamos lá? Isso, Paty. Obrigada, meu amor. A Paty sempre me apoiando. Ai, meu Deus, amo demais. 2, 5 e 8, elemento terra. 3 e 4 é o elemento madeira. Tá, gente? 3 e 4, elemento madeira. 6 e 7, olha o 6. Eu sou 6. 6 e 7 é metal. Tá? 6 e 7 é metal. E o 9 é o fogo. Isso, Paty, obrigada. Obrigada, Mari. Isso.
3 e 4 madeira, 6 e 7 metal e o 9 é o fogo. Beleza, já sei. Já sei. Agora sim. Vamos para uma pequena listinha de plantas. Eu vou dar aqui umas 3 ou 4 opções para cada elemento, tá bom? Para vocês verem aí na casa de vocês, se vocês já têm, se vocês gostariam de adquirir, se faz sentido para o elemento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Elemento água. Plantas que tragam essa flexibilidade, gente, fluidez. Então aqui eu vou ter as plantas pendentes, aquelas plantas, sabe, que formam com uma cachoeira, uma cauda assim, porque o elemento água é isso na natureza, é fluidez, é o fluir, são as ondas do mar. Então são essas plantas que transbordam no vaso. Todas essas são do elemento água, beleza? Então se eu quero incrementar nos meus vasos, eu vou trazer vasos de cor preta com azul marinho. Lembra que a gente falou? Trazer os vasos para nossa decoração também, para que essas plantas sintam-se parte daquela casa de verdade. Então, plantas como samambaias, avenca, orquídeas, plantas aquáticas, sabe aquela planta que você coloca naquele vaso de vidro? O vidro também é muito bom para esse elemento, tá? Ele representa o elemento água. Plantas como a jiboia, a miocuca. Beleza? Se vocês perderam alguma, depois vocês vão lá e assistem na reprise. Essas são do elemento água. Plantas para o elemento madeira. Quem calculou e viu que seu elemento é a madeira? Como é que você pode potencializar esse elemento em você? Plantas que tem um crescimento vertical, gente. Parece contraditório, cresce pra cima, mas é bem isso mesmo. É aquelas que parecem uma mini arvorezinha, sabe? Elas favorecem a ação suave, porque assim, ela vai expandindo, né? Ela vai expandindo, mas naquela delicadeza da planta. Então, ela traz a essência do elemento madeira para dentro da nossa casa. Ela traz dinamismo, generosidade, todas essas que são assim mais alongadas. E outra coisa importante, sem perder de vista seus próprios objetivos. Ela vai trazendo isso para o nosso ambiente, mas ela está concentrada em crescer. Entende? Então ela vem trazer essa lição para a nossa vida também. Características de plantas no formato vertical mesmo. E os vasos também, gente. Se você quer fazer uma composição com vasos que se referem ao elemento madeira, você pode trazer esses que têm a proporção mais vertical mesmo, mais alongados, cilíndricos. Pode ser de cor verde, tá, gente? Ou de cor azul claro. Lembram que essas são as cores da madeira. Quais são as plantas? Os bambus, palmeiras, ficus, lírios. Eu tô trazendo mais que 3. Coqueiros. No geral, as plantas com essas folhas mais alongadas mesmo. E o caule mais comprido assim, ó. Tá bom? Beleza. Também tem uma que eu amo, que é a árvore da felicidade. Ah, outra coisa para quem tem dúvida. A espada de São Jorge, ela entra aqui porque ela tem esse alongamento, né? Ela tem essa coisa... Quem já viu? Quem tem espada de São Jorge em casa? Eu amo demais. Mas ela também entra no elemento fogo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas eu amo ela de qualquer jeito. Pode ser qualquer elemento que ela tiver. Olha, o elemento fogo vem agora. Então, o elemento fogo, o que ele é, né? A essência dele na natureza. Ele é um elemento que ele estimula a ação, a socialização. Por quê? Porque o fogo, como é que ele funciona? Eu tenho uma fogueira, eu vou colocando diversos materiais, eu posso colocar papel, ó, eu posso colocar plástico, mas ele vai transformar tudo em um só. Então o fogo ele tem essa capacidade de unir as coisas, unir as pessoas. A Paty falou que tem várias espadas de São Jorge na casa dela. Ai, que lindo, eu amo. Formam um portal de proteção também, tá? Ela tem essa consciência de proteção, porque já tá ali, ó, dentro do consciente coletivo que ela é uma planta de proteção. Então, por isso que eu amo demais. E o fogo, ele traz isso de impulsionar a gente para agir. Como é que a gente fala de uma pessoa que tem muito fogo mesmo, né? É uma pessoa que vai lá e faz, ela vai lá e realiza. Isso também tá com base
Isso também funciona com base na nossa matriz energética, com base no nosso mapa astral. É uma pessoa que tem muito fogo, ela tem muito poder de ação, de ir atrás das coisas. Quando é uma pessoa que tem pouco, por exemplo, o meu mapa astral ocidental, tá, gente? Astrologia ocidental, tem pouco fogo no mapa. Quer dizer o quê? Que eu tenho tendência a ficar meio que estagnada, hein? Eu tenho que trazer o elemento fogo para me impulsionar, para eu vir e tirar os planos do papel. Então, eu sou uma pessoa que é muito válido que eu tenha plantinhas do elemento fogo na minha casa. Quais são elas? Bromélia, que tem aquela florzinha vermelha, linda, linda, linda. Pimenteira, helicônia, pinheiros, todas as plantas com folhas e flores em tom vermelho e com um formatinho da flor, da folha que é triangular. Por isso que eu considero que a espada de São Jorge também entra aqui, porque a folha dela no final, né, ela começa mais larguinha e ela termina bem fininha, então também categorizo ela aqui no elemento fogo, tá? Mas outras também como a era, dinheiro em penca. Por quê? Porque é do elemento do sucesso. Então traz essa coisa do reconhecimento pra gente, tá? E os vasos? Vasos em formato trapezoidal. Vocês já viram aqueles vasos com uma textura ao redor, com uma textura de triangular, porque o elemento, né, a forma do elemento fogo é o triângulo. Com relevos diagonais e cores quentes também, vasinhos em bronze ou revestidos só com bronze, vai ficar muito, muito bonito, tá bom? Elemento terra, na outra aula que a gente calculou elemento, só tinha elemento terra nessa aula. Vamos ver aqui o povo da terra, as plantinhas que tem pra ele. O elemento terra, ele tem 3 setores, né? Vocês perceberam que eu falei 2, 5 e 8 é terra. São setores, tá, gente? O número 2 é o relacionamento, o 5 é a saúde e o 8 é a espiritualidade. Até a Simone falou que a plantinha Lágrimas de Cristo, ela deixa no setor da espiritualidade. E é muito lindo, tá? Pode deixar lá mesmo. Vai ficar, fica muito bonito. Vamos lá. Elemento terra. O que é o elemento terra? É o equilíbrio, gente. É aterramento. É aqui e agora. Essa planta que ela traz essa cautela pra gente, né? Porque eu venho com fogo. Opa, vou agir, vou me impulsionar, vou atrás. Mas eu não posso também ficar só nessa vibração. Porque se eu ficar só nessa vibração, eu vou acabar ficando, ó, estressada, elétrica, ansiosa. Tem momentos que não é pra agir. Como é a nossa vida, tem momentos que é para ficar observando, para planejar. A natureza é cíclica também. Até pelas fases da lua nós entendemos isso, que a natureza é cíclica. Então, esses elementos também fazem isso, eles controlam uns aos outros para que a gente não fique preso em uma vibração só. Quais são os vasos que são indicados para o elemento terra? Poxa, gente, aqueles vasos mais rústicos, né? Mais pesados mesmo, quadrados. Aquelas floreiras horizontais, sabe? Que parecem uma calha, assim. Muito bonitos para o elemento terra. De barro, que eu acho lindo, lindo, lindo e rústico. Ou de pedra mesmo. E as plantinhas do elemento terra? Margarida amarela, crisântemo, rosa, gente, olha o elemento aí, o setor do relacionamento. Rosas de todas as cores, lírio da paz, arruda. Olha aqui, eu também trago, né, plantinhas que são também medicinais. Arruda, hortaliças e quem? Os cactos, também os cactos, né, por conta de toda a energética que eles possuem. Gostaram do elemento terra? Agora vem o elemento metal. O elemento metal, gente, como eu falei para vocês, é o meu elemento. Ele favorece o planejamento, a concentração, a racionalização das coisas. Ele também me faz ter muita consciência na minha expressão, no meu falar, no meu comunicar. Ele é muito ligado a isso, né? Então, os vasos, o formato dele é o formato circular. O ideal é que os vasos acompanhem esse formato. Que sejam aqueles vasos, sabe aqueles mais baixinhos, assim? Mais barrudinhos, baixinhos e redondinhos, assim? Que pegam as plantinhas que ficam... Sabe, tipo vegetação que é rasteira? Que ela fica ocupando todo aquele vaso. É muito lindo também. Pode ser aqueles cachepôs redondos
ou cônicos. Pode ser de metal, mas não precisa também ser de metal. Pode ser em outro material, desde que seja pintado da cor branca ou cinza, porque são cores que correspondem ao elemento metal. Plantas que são do elemento metal, plantas do meu elemento. Margarida normal, sem ser amarela. Bergônia branca, vinca, antúrio branco, crisântemo branco, jasmim, rosário. Sabe aquela plantinha que é um rosário? Que ela é uma planta pendente, ela parece que tem um monte de continha de rosário. Ah, ela é linda, né? Pois é, ela se relaciona muito com o elemento metal, com a água também, pela natureza pendente dela, mas o metal é mais por conta das bolinhas. Palmeira leque, olha só, as palmeiras, né? Naturalmente se relacionam com o elemento madeira, mas quando eu tô falando da leque, que é aquela que fica mais arredondadinha, eu posso trazer pro elemento metal. Jade e suculentas. O crisântemo, gente, o crisântemo é aquela plantinha bem assim, que as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Porque dizem que é planta de velório, né? O crisântemo. É o crisântemo, né, Paty? Lembra da... A Paty foi mediadora do curso de Feng Shui, a primeira edição. Foi muito engraçado, porque quando eu falei crisântemo, todo mundo, não, crisântemo não, tem cheiro de velório. E aí a gente começa a entender que essas plantas, elas trazem energética ruim para nossa casa, porque elas são utilizadas, né? Elas acabam ficando famosas por serem utilizadas em determinadas cerimônias. Porém, a Paty saiu que já lembrou. Porém, o crisântemo, por que ele é usado em velórios? Porque ele tem um grande potencial de absorver gases tóxicos, inclusive o formol que é utilizado para manter ali o corpo intacto durante aquelas horas do velório. Então veja por que ele é utilizado lá, gente. Ele tem a consciência energética dele de absorver os gases tóxicos e nos proteger, porque nós estamos lá acompanhando a cerimônia fúnebre e nós não podemos sair de lá doente por conta daquelas substâncias. Então eles estão lá fazendo esse papel por nós. Coitado do crisântemo. Foi a frase da tarde que a gente falou sobre as flores. Coitado do crisântemo. Amem os crisântemos. Porque eles entregam todo o potencial deles para nos proteger, gente. Então, tá vendo como é linda a natureza, como é lindo entender cada plantinha na sua essência. Não achar que tudo é planta, né? Tudo a mesma coisa. Cada uma tem a sua consciência energética e todas elas estão disponíveis para nos ajudar. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Ai, gente, acabou a aula, é isso. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Eu amei trazer esse conhecimento. Eu quero muito que vocês voltem o vídeo um pouquinho, calculem um elemento de vocês e falem pra mim: Maria, meu elemento deu esse, olha só. Mandem fotinhas das plantas de vocês. Vamos conversar sobre qual elemento se adequa melhor, com qual planta, como é que a gente pode trazer o equilíbrio e a harmonização para a casa de vocês de acordo com as plantas. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Que bom. Que bom. Obrigada, Paty, meu amor. Nós vamos nos aprofundar mais no curso, então quem tem interesse em participar do curso de Feng Shui, que vai acontecer lá na Casa do Espiritualista nesse final de semana, vai no link da bio e se inscreve, tá? Se inscreve, porque essas são algumas aulas que nós vamos ter no curso, mas no curso nós temos muito, muito mais do que isso, tá bom? Sempre passado dessa forma muito divertida, muito prática, para que vocês apliquem no mesmo dia na vida de vocês. Muito obrigada, beijo. E amanhã temos outra aula, nossa terceira e última aula dessa série, tá bom, gente? Que é a aula Feng Shui com cristais, que eu amo também. E eu quero todo mundo aqui para prestigiar essa aula maravilhosa. Olha a Paty falando, o curso é maravilhoso. Ai, Paty, obrigada. Quem quiser vir, pode vir com a gente, tá bom? E essa aula que eu vou pensar se eu deixo disponível ou se eu apago com 24 horas. Amanhã eu falo pra vocês. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Eu amei estar com vocês. Obrigada, gratidão.